Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Metrópolis Entrevista. Hoje, eu, Priscila Borges, vou conversar com o presidente do São Paulo Futebol Clube, Júlio Casares. Antes de começarmos este bate-papo, eu vou convidar você que ainda não segue o Metrópolis por aqui a se inscrever no nosso canal do YouTube. E não se esquecer também de deixar sua curtida nesse vídeo e, claro, acompanhar as redes sociais do Metrópolis para ficar antenado em tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Presidente, é um prazer conversar com você hoje. Seja muito bem-vindo. Prazer, Priscila, prazer falar com o Metrópolis, que eu sou um seguidor, que eu acompanho, e estamos à disposição. Aqui, logo mais chegando em Brasília amanhã, e à disposição de vocês. Vou começar essa entrevista, né, presidente, falando um pouquinho Sim. sobre a sua trajetória. Você, um homem da comunicação, uma trajetória longa, bem-sucedida no mundo do marketing, bem-sucedido de torcedor também, largou essa função para assumir um desafio de gestão tão grande, que foi a presidência do São Paulo em 2021, com a missão aí de colocar o time novamente num cenário mais competitivo, ganhando títulos, conseguiu que a gente voltasse às finais, 3 títulos conquistados. O que você acha que foi o segredo desse sucesso? Então, Priscila, como você falou, eu sempre fui um São Paulino de arquibancada, torcedor mesmo, e vim da televisão, mesma área que vocês, a comunicação. Fiquei muitos anos, 13 anos no SBT, 17 na Record, mas nunca deixei de estar aqui no São Paulo. E eu acho que a grande combinação disso foram degraus de reconstrução. O São Paulo vivendo um momento muito difícil até então, ainda com dificuldades, é normal, mas o São Paulo tinha que sofrer um choque de gestão, e nós conseguimos, através de um programa, através de um grande projeto, trazer o torcedor para cúmplice disso, trazer os admiradores, os fãs, com uma diretoria muito eficiente e um programa de gestão. E nós conseguimos, como você disse, nós, em 3 anos de gestão, ganhamos 3 títulos importantíssimos na história do São Paulo. Chegamos em 2 finais em 22, uma paulista e uma sul-americana, ou seja, o São Paulo passou a ser protagonista e encher o próprio estádio, coisa que não acontecia há muitos anos. Então, essa cumplicidade é que está fazendo a diferença, junto com o torcedor, num processo de reconstrução. Eu imagino, né, presidente, que é um grande desafio hoje no Brasil você ter um clube sustentável financeiramente e vitorioso. Qual é o tamanho dessa dificuldade, digamos, né? Como é que vocês têm enfrentado isso aí no São Paulo? Priscila, é um desafio, porque você tem que fazer um time competitivo no Campeonato Brasileiro, numa competição de clubes brasileiros, que tem um nível muito, muito forte, com alguns clubes que passaram por um processo de organização ou de uma capitalização de investidores, alguns em SAFs, e isso faz com que as suas ações, as nossas ações, passam a ser muito mais competitivas. Eu acredito que isso tudo faz com que a gente tenha uma dedicação muito grande na proximidade do futebol, estar presente no futebol, mas olhando o lado financeiro, o lado do marketing, que está sendo muito eficiente, reenquadrar essa dívida, reestruturar essa dívida, realocar, alongar todas as pessoas que precisam, que querem entrar numa missão, ou se é levado pela instituição a dirigir um clube, ela tem que ter um processo de dedicação exclusiva, onde você despacha. O São Paulo tem 4 unidades. Veja, nós temos o Morumbi, que tem a sua área social também. Nós temos o Centro de Formação de Cotia, da base, e temos o Centro de Formação da Barra Funda, que são os profissionais. E eu viajo com o time, eu acompanho o clube de futebol, o time de futebol. Então, é uma dedicação que você não tem fim de semana, você sacrifica o lado pessoal, o lado familiar. Então, os cabelos brancos multiplicam, né? Mas eu acho que vale a pena, porque nós temos muito amor nisso tudo. E claro, tem acertos, tem erros, mas quando a gente tem um projeto determinado, a gente consegue equilibrar a situação. É como aquele quadro que tinha em circos, né? Você tem vários pratos girando ao mesmo tempo, um vai caindo, você vai lá, dá uma girada, volta no outro, dá uma girada, e não deixa nenhum cair. Muito difícil. Assumimos uma dívida, uma herança difícil, mas estamos organizando. Temos muito a percorrer ainda, mas o saldo é muito positivo. Eu ia perguntar agora, como é que o São Paulo tem feito para equilibrar
essas contas, equilibrar dívidas, contratar jogadores. Eu já li um pouco que o senhor tem falado sobre um plano alternativo a uma SAF para poder ajudar nesse processo. Tem alguma pista do que vem por aí que o senhor possa revelar? Então, Priscila, a SAF ainda é algo muito novo, é uma legislação nova, que no primeiro momento ela atendeu clubes que estavam agonizando, essa é a grande verdade, e você teve que transferir, vamos chamar assim, as ações, e o clube deixou de ser majoritário. Os investidores passaram a ser proprietários do clube. Eu não vejo isso como um mal, mas no caso do São Paulo, particularmente, é por onde eu tenho que falar, o clube ele cresceu esse patrimônio, ele fez esse patrimônio como um clube que foi fundado em 1930, dentro do quadro associativo. O São Paulo é o maior campeão mundial de clubes dentro do quadro associativo. O São Paulo há muito tempo tem um estádio particular quitado, próprio, dentro do quadro associativo. Constituiu uma riqueza de títulos, o maior detentor de títulos internacionais do Brasil, dentro desse quadro. Então, não há como demonizar esse quadro e também não deixar de reconhecer a SAF. O que nós imaginamos talvez tenhamos um projeto em que nós vamos alinhavar com formatos de gestão de investidores dentro do nosso futebol de base ou profissional e que a gente possa capacitar o São Paulo ainda mais. E eu dizia na campanha, Priscila, que o São Paulo, na questão da SAF, não seria nem o primeiro e talvez nem o último, mas nós precisamos que esse quadro seja maturado, que os problemas de adaptação comerciais, econômicos e legais sejam superados. E aí sim, uma instituição como São Paulo, que é sempre vanguardista, vai pensar num processo que pode ser similar, sem perder a sua autonomia de gestão e o seu poder de decisão sobre a nossa marca. Tem uma especulação aí, por exemplo, agora, de que o Casemiro, que está sendo dispensado aí pelo Manchester, pudesse vir para o São Paulo. São jogadores caros esses que vêm de fora, né, presidente? Essa especulação tem um fundo de realidade? Vocês estão tentando trazê-lo mesmo? Como é que estão os planos para o ano? Então, Priscila, todo grande jogador, o São Paulo sempre acompanha dentro das nossas condições. Mas no caso do Casemiro não existe nada. Ele é um grande jogador formado aqui, um cara extraordinário, um líder, um bom jogador, mas não existe nada. O que existiu no São Paulo são performances de jogadores que voltam e, no último caso recente, o sucesso que foi a vinda do Lucas, que era algo que a gente vinha trabalhando há muito tempo. O Lucas não chegou de um dia para outro. Nós conversávamos com ele quando ele vinha de férias para o Brasil. Quando eu ia para a Europa, eu tive 2 oportunidades de estar com ele, falando com os agentes dele, com a família, que é uma família muito querida. E aí aconteceu do Lucas vir num período curto de 3 meses, foi campeão, voltou a vibrar com o seu time do coração e nós com ele, e aí nós começamos a trabalhar uma continuidade. Claro que o Casemiro é um grande jogador, mas não tem absolutamente nada. O São Paulo também tem um rigor do tamanho dos investimentos que a gente faz. E claro que nós vamos sempre observar possibilidades, olhar situações, né? O São Paulo sempre está aberto, mas dentro também de uma responsabilidade financeira e de orçamento. Então, por hora, a resposta é não, nós não temos nenhuma conversa. E o São Paulo tem um elenco quase que totalmente concluído para o exercício do calendário de 2024 e temos que salientar os grandes reforços, né? O Lucas, o Caleri, que é a nossa, que foi uma aquisição nossa, e outros jogadores que nós queremos que mantenha nesse elenco vitorioso que foi o São Paulo em 23 e no comecinho de 24 com a Supercopa Rei. Aproveitando o gancho, eu queria saber também, presidente, como é que foi essa negociação para o Rames continuar no clube, né? Já está aparentemente bastante animado para voltar. Tem uma chance, inclusive, dos torcedores de Brasília verem ele jogar, ele e o Lucas, é isso mesmo? Quem sabe, nós ficamos felizes, porque quando contratamos o Rames, o São Paulo, naquele momento, e foi muito próximo a ele com o Lucas, o São Paulo demonstrou que mudou bastante o patamar de poder trazer astros como é o Rames, como é o Lucas. E aí, por um processo de adaptação, e o próprio jogador que quer jogar, está fazendo uma grande eliminatória na seleção da Colômbia, estava incomodado, o que é um direito também do atleta, como é também um direito do técnico escalar aquele que ele sente que nos treinamentos estão em melhores condições. Então houve um movimento que partiu do próprio Rames, de conversar com todos, envolvendo diretoria, técnico, atletas, pedindo desculpas
daquela questão que ele não foi para BH, porque ele preferiu ficar se condicionando aqui. Eu acho que esse é um episódio importante que mostra o grande profissional que ele é. Ele é um cara que não tem deixado nada a desejar em treino, se aplica, é muito profissional. E quem sabe, né, Priscila, ele vai estar, agora conseguimos fazer a inscrição dele no Paulista, infelizmente com a lesão do Luiz Gustavo, uma lesão no tendão de Aquiles muito difícil de recuperar em pouco prazo, em pouco tempo. Então, no Paulista, nós conseguimos fazer a substituição e quem sabe, é uma decisão do Carpini, porque é uma decisão extremamente técnica. Você olhar para um banco e ter o Lucas e o Ramos, ou ter os dois relacionados para uma viagem dessa e poder jogar, realmente é um colírio para os torcedores, que eu tenho certeza que vai lotar o nosso estádio aí em Brasília, e a Arena de Brasília, Mané Garrincha, vai ser uma força grande da torcida do São Paulo, porque o São Paulo, onde anda, atrai torcedores, tem torcedores, e Brasília não é diferente. O Centro-Oeste, Brasília, Goiânia, são grandes centros. E eu não tenho dúvida que amanhã nós vamos ter um grande público à noite para esse jogo com a Inter de Limeira. Pois é, os torcedores por aqui estão muito ansiosos, porque afinal tem 8 anos que o São Paulo não joga em terras brasilienses, né? Eu queria até aproveitar e te perguntar, presidente, como é que o senhor vê a importância dessas viagens do time para jogar em outros estados do Brasil? O senhor acredita que isso é uma importante estratégia para formar a torcida, manter torcida, alimentar essa torcida que às vezes não consegue ir até São Paulo para assistir um jogo dentro do Morumbi? Sim, desde que o calendário permita, e é muito difícil porque o calendário do futebol brasileiro é muito apertado, nós gostamos de fazer isso. Hoje o São Paulo tem um contrato com a Sideral, linhas aéreas Sideral, e que nos possibilita de ir com voo fretado e voltar com voo fretado. Então a logística é muito mais tranquila do que um voo de carreira. Agora, é claro, no jogo de amanhã, de quarta-feira, por exemplo, o mando é da Inter de Limeira. Então a Inter, quando desejou levar esse jogo para Brasília, nós ficamos muito felizes pela praça que significa Brasília, pelos torcedores que nós temos aí, pela condição do estádio, que é um estádio moderno. A gente espera que o gramado esteja em boas condições para uma boa prática do jogo, e nós aqui conclamamos a torcida do São Paulo, não só que mora em Brasília, mas que mora no entorno, né? São torcedores apaixonados. Nós jogamos e ganhamos um título no estádio do Gama. Eu nunca vou esquecer daquele momento, em 2008, uma conquista memorável. Então nós temos por Brasília um carinho muito especial. Nós temos uma embaixada ali em Brasília de torcedores. Eu fiquei muito feliz. Quando a Inter nos consultou, nós já conversamos com a Federação Paulista, depois de alguns ajustes, e decidimos que vamos estar aí ao lado de todos vocês, numa grande festa do futebol, uma festa que terá a transmissão da TV aberta, uma festa que terá a presença de público, e que o São Paulo possa ser feliz. Nós precisamos da vitória e vamos lutar aí com muita seriedade. Falando em torcida, presidente, na Supercopa, né, a Supercopa Rei agora há poucos dias, a gente pôde ver um espetáculo muito bonito entre a torcida do Palmeiras e a torcida do São Paulo, protagonizado apenas com canto, sem confusão, sem nenhum incidente. E isso permitiu até que algumas pessoas começassem a sonhar com a volta da torcida mista dentro dos estádios paulistas. Como é que o senhor vê isso? O que o senhor acha que precisa ser feito entre diretorias de clubes, torcidas, segurança pública, para garantir que esse sonho se tornasse uma realidade? Olha, eu acho que o piloto em BH, como você disse, Priscila, foi muito eficiente. Eu acho que nós precisamos sonhar e exercer algo para retornar esse convívio. É difícil, é um tema difícil. Eu sei que tem questões de segurança. Agora tivemos um fato acontecendo no jogo do Sport Recife com o Fortaleza. Mas eu acredito que nós devíamos fazer um conjunto de ações, né? Com a questão do acesso, com a questão facial, digital. Eu acho que uma legislação específica, porque também casos de baderna acontecem fora do estádio, e eles acontecem por uma questão de impunidade, por uma questão que vai além também da praça do esporte. Eu acho que nós precisamos pensar, eu não gosto muito do termo, mas de um grande pacote que consiga retornar o convívio das torcidas. Veja, o projeto das torcidas convivendo em BH teve ação eficiente da Polícia Civil, da Polícia Militar, das polícias de São Paulo e de BH, do Ministério Público, de todos os agentes envolvidos.
e foram feitas reuniões e um plano de jogo. E o resultado foi bom, salvo um torcedor isolado que jogou uma garrafa no ônibus. E ele foi preso, foi detido exemplarmente. É isso que nós esperamos. Agora, é um trabalho que tem que unir a todos. Unir vocês da mídia, nós dos clubes de futebol, as autoridades. E tentar caminhar para um entendimento. Porque eu sou de um tempo que a família estava junto, compartilhando o mesmo espetáculo. E por que não conseguirmos isso? Né? Nós temos estádios bons, nós temos outros que precisam de reparos, mas se você tiver um plano de jogo e uma filosofia de apoio de todos os agentes que promovem o espetáculo, nós haveremos de ter sucesso. Acho que tem que dar o primeiro passo. O duro é você dizer, olha, não dá, é torcida única. Isso decreta a nossa total incapacidade, ou como entidades privadas ou como entidades públicas, de exercer uma organização e de ter a lei a nosso lado para punir, e como qualquer evento que tiver, baderneiros, pessoas que ofendam e agridem as famílias. Então, acho que vale a pena a gente sonhar assim e vamos trabalhar nesse sentido. Outro dia o senhor cedeu o Morumbi para Palmeiras jogar, para o Santos mandar o jogo ali também. Esse tipo de cortesia, de cumplicidade até talvez entre as diretorias, acaba sendo mais um passo nesse sentido de amenizar certos atritos ou rivalidades além do permitido ali, né, no aceitável? Não tem dúvida, Priscila, isso distensiona. Os dirigentes devem dar exemplo. Eu quero sempre ganhar dos meus adversários e eles de mim. A briga é dentro do campo. Agora, fora do campo, nós devemos ter um bom relacionamento. O Palmeiras jogou 2 vezes no Morumbi, nós jogamos no Allianz Parque uma vez, nós jogamos na Vila Belmiro, em contrapartida o Santos jogou agora contra o São Bernardo. E o futebol vive desse entendimento como um grande produto que é. E na grande relação, porque você se relacionando bem com o dirigente adversário, você mostra ao torcedor que ele também pode conviver bem com o torcedor adversário. Com todas as brincadeiras pertinentes, faz parte do futebol, mas nós precisamos nos entender que a briga é dentro das 4 linhas do campo de futebol. E fora é trazer conforto, é trazer entendimento. E eu fico muito honrado de já ter propiciado isso ao Palmeiras, ao Santos. E quanto possível for, nós vamos tentar estender. Acho que esse é o crescimento e o exemplo que o futebol tem que dar, inclusive para a questão da violência. Porque a hora que os dirigentes, os jogadores, se entendam e demonstram essa fraternidade, esse entretenimento, e mostram que a briga é lá para buscar o resultado, tudo fica mais tranquilo. Tá certo. Aproveitando para falar um pouquinho de seleção brasileira e o futebol brasileiro de modo geral, né? São Paulo passou por uma situação delicada que foi perder o Dorival logo após uma vitória, ter que procurar um outro técnico num ambiente assim, de supetão, digamos. Como é que foi a escolha de trazer um técnico jovem, um técnico que não tinha trabalhado ainda na Série A, né? Se eu não estou enganada. E por que o Thiago? Assim, o que você espera dele também, né, presidente? Bom, Priscila, a saída do Dorival foi muito difícil, né? Eu até dizia que, poxa vida, nós fizemos um planejamento com ele, com a comissão técnica, em cima de contratações que também ele tinha pedido, e nós não entendíamos naquele momento a CBF agindo com tanta rapidez, já que ela estava esperando pelo Ancelotti. E aí teve um problema político, o presidente Edinaldo saiu do poder e voltou restabelecida por uma questão de uma medida liminar, e logo nas primeiras horas ele decidiu contratar o Dorival. E claro que nós ficamos chateados, foi um golpe dentro da gente, mas com todo o princípio de honestidade, nós falamos com o Dorival, fizemos tudo para que ele continuasse, e ele me respondeu numa das reuniões, puxa, meu sonho é ir para a seleção. E contra o sonho das pessoas, contra o sonho das pessoas, a liberdade de ir e vir de um empregado, de um funcionário, e nós lamentamos, mas olhamos para frente. E o nome do Carpini deu dentro de um entendimento que nós temos dentro da diretoria, que é entrevistar vários profissionais. E nós ficamos muito felizes com o preparo do Carpini, muito jovem, mas um cara estudioso, experiente, que fez bons trabalhos em Água Santa, Juventude, que foi um trabalho maravilhoso. O Juventude estava lá na zona do rebaixamento e foi promovido para a Série A com um trabalho extremamente profissional dele e da comissão técnica. Então, a decisão foi tomada,
é confiar numa renovação, dar tranquilidade ao Carpini. Nós sabemos que teremos ainda oscilações, é o início de uma temporada diferente, porque, veja, nós começamos a temporada com uma decisão da Supercopa Rei. E depois dessa maratona, tivemos inúmeras contusões. Então a gente tem que entender também a adaptação de novos jogadores. E o Carpini é um cara muito sério. E nós damos total apoio ao Carpini. Nós sabemos que é um trabalho de convicção, de planejamento, que requer tempo. E nós não vamos nos abalar por resultados negativos. Eles são ruins, são indigestos. Todos nós ficamos tristes, discutimos esses resultados, a performance. Porém, a convicção é de apoiar o Carpini, apoiar a comissão técnica. Esse é um trabalho que é feito pelo Carlos Belmonte, diretor de futebol, Rui Costa, diretor executivo, os dois adjuntos, Chapecó e Nelsinho, e também o nosso coordenador, Muricy Ramalho, nosso coordenador técnico. Então, é uma convicção. E quanto à convicção, nós temos que seguir. Veja, quando nós assumimos no meio de uma pandemia, com tanta dificuldade econômica, com processo, etc., nós desenhamos um programa de gestão com convicção, com convicções estabelecidas em cada área. E depois os resultados vieram, não só esportivamente, que eles são incontestáveis, mas também vieram na área de marketing, na área financeira, na área da comunicação direta, na área de compliance e governança, na área social com autonomia e na área da base do futebol feminino. É um São Paulo novo, não é um novo São Paulo. São Paulo é o de 1930, é dos nossos torcedores, mas é um São Paulo novo, um São Paulo competitivo, um São Paulo que tem cumplicidade com o torcedor e que traz o torcedor para a verdade. Então, você não vai me ver um presidente ou um diretor fazendo bravatas. Aqui nós não brincamos e nós falamos o sério. Você perguntou do Casemiro, não tem nada. Mas, quando me perguntavam na época do Lucas, eu dizia, quem sabe, ele declarou que se ele encerrar a carreira, se ele voltar para o Brasil, ele voltaria para o São Paulo. Alguns duvidaram. E nós trouxemos e nós renovamos o contrato dele. Então, acho que a verdade, a cumplicidade, a transparência faz com que o São Paulo novo traz um novo perfil de competitividade e um novo apoio desse torcedor que é maravilhoso, que bate todos os recordes, que é o torcedor da inclusão, porque temos um setor popular de 14 mil lugares, pessoas que estavam alijadas de assistir o jogo na própria casa. Se o Morumbi é a própria casa do torcedor, ele é muito grande, ele está quitado, eu tenho que ter um setor extremamente popular e disso não abrimos mão. E a torcida tem correspondido, né, presidente? Lotado o estádio toda vez que é convocada para estar lá. Muito, muito. Eu estava vendo hoje um ranking que é Flamengo, São Paulo e depois o Corinthians. E a nossa diferença, em média, para o Flamengo nesse começo do ano é muito pequena. Então o São Paulo mudou de patamar. O São Paulo hoje é um clube popular, talvez um dos mais populares do Brasil, e de São Paulo mais popular, eu não tenho dúvida. É um clube que traz dentro da sua militância, vamos dizer assim, a fé de um clube da fé, a vanguarda de um clube que pensa na frente, mas, sobretudo, um clube popular que ama as três cores, que tem o nome de São Paulo, que é uma grande potência econômica do país, e traz nesse bojo um clube que sabe planejar, sabe sofrer, sabe chorar, supera as suas dificuldades e, com as pernas próprias, sobe degraus. Ainda precisamos subir muitos degraus, mas nós estamos no bom caminho e no caminho certo. Eu queria só que você fizesse uma pequena avaliação do futebol brasileiro de um modo geral, que às vezes a gente vai escutando assim as pessoas, né, o senso comum, pensando, gente, será que a gente ainda tem craques que consigam levar seleção brasileira ou mesmo os nossos times para campeonatos mundiais e ganharem? O que falta nesse meio do caminho? A gente precisa de gente ou é de gestão? Enfim, como é que o senhor vê o cenário atual do futebol brasileiro para o mundo, né, não internamente? Priscila, essa pergunta é boa, é claro que ela requer uma reflexão bem grande, né? Ela é ampla, né? Eu acho que nós precisamos primeiro de união, né? Os clubes precisam de união, os clubes precisam caminhar unidos por uma liga, nós precisamos ter dirigentes audaciosos, nós precisamos de ter um clima fora do campo melhor, a estrutura do futebol brasileiro é inadmissível, alguns campos que nós vamos jogar com péssimos vestiários, gramados horrorosos, iluminação terrivelmente sofrível. Isso não é um espetáculo, não é um cenário. Esse cenário não vai atrair dinheiro. Por isso que nós brigamos pela Liga,
porque a Liga vai capacitar a venda internacional dessa imagem. Mas para vender bem, nós temos que ter um encargo mínimo de trabalho em cada estádio, em cada centro, para que a gente tenha cenário, palco, estúdio, como você tem aí, que é o futebol, é a beleza do futebol. E aí você melhorar na qualidade técnica, porque você tendo um dinheiro maior, você vai assegurar que um craque, um jogador, fique mais tempo aqui. E isso fideliza bastante o torcedor. Eu sou de um tempo, da década de 60 e 70, que nós tínhamos inúmeros jogadores que ficavam 10, 12 anos no clube. Isso é quase impossível acontecer hoje. Então nós precisamos retomar essa força de mercado. E para que isso aconteça, nós precisamos nos unir. A falta de união é que leva esse quadro sofrível do futebol. Eu acho que passa por um reposicionamento dos dirigentes. Veja, aqui em São Paulo, nós temos o presidente da federação, Reinaldo Carneiro Passos, que é um grande exemplo de um grande dirigente, de um grande campeonato regional. Hoje nós vamos jogar um jogo do Campeonato Paulista em Brasília, porque isso é permitido dentro de um trâmite, de um procedimento. Mas é um grande dirigente. E o futebol precisa dessa organização. E quando eu olho a seleção brasileira, com tanto descrédito, com falta de ídolos, é símbolo disso tudo. Né? Nós precisamos fazer com que a seleção brasileira seja o espelho da pátria, literalmente, com jogadores, alguns que joguem aqui, porque também esse distanciamento com jogadores que são muito bem sucedidos em outros centros é bom, mas distancia o nosso torcedor. E o nosso torcedor que vai estar indo no Mané Garrincha, que vai querer ver o Lucas, que vai querer eventualmente ver o Rames, que vai querer ver o Arboleda, o Caleri, enfim, é o torcedor que trabalha a semana inteira e que ele precisa desse entretenimento. E a hora que os dirigentes entenderem que o futebol é um produto de entretenimento e tem que ser aliado das redes de mídia, de televisão, da internet, como vocês, que têm um trabalho maravilhoso, e com os patrocinadores, nós haveremos de ter a retomada do futebol. Hoje tem uma safra também nova de dirigentes, eu não vou nominar, mas inúmeros são dirigentes experimentados que sonham e realizam. E é isso que nós precisamos. Sonhadores que põem o pé no chão, com humildade, com tranquilidade, mas que realizem um projeto. Porque se ele pode fazer pelo clube de futebol, ele pode, unido, fazer pelo futebol brasileiro. Só para falar sobre o futebol feminino, afinal de contas, é uma bandeira, talvez, que a gente também precise carregar um pouco mais internamente, né? A gente tem a seleção, temos tantas craques, agora temos times investindo no futebol feminino. E é um desafio que o senhor acha que precisa ser mais enfrentado também, modo geral, por mais dirigentes, por mais clubes? O futebol feminino é um grande desafio. Nós temos hoje a importância dele inserido na sociedade. O São Paulo tem o futebol de base feminino e o futebol profissional e tenta cumprir um orçamento com restrições para que a gente seja competitivo. O São Paulo sempre faz bons papéis, chega nas fases mais decisivas e é uma modalidade que está em ascensão. O meu sonho, Priscila, é que o futebol feminino cresça tanto que a gente comece a ter grandes bilheterias, as empresas de olho para investimento, os veículos de comunicação que já estão transmitindo jogos e os clubes montem equipes para tentar competir de verdade e valorizar o futebol feminino. Não é fácil a missão do dirigente, que tem que ter inúmeras modalidades, exercem um planejamento financeiro, alguns clubes, como é o caso do São Paulo, pagando contas do passado, cumprindo compromissos do passado, compromissos pesados, e essa roda tem que girar. E o futebol feminino, não tenha dúvida que é a nossa prioridade dentro do nosso orçamento, como é também o futebol masculino. Nós sabemos até onde nós podemos investir e de como faremos para investir. Mas como é um processo em desenvolvimento, o futebol feminino está inserido na questão de marketing, que agora nós temos aí o Murumbis, que foi algo muito inovador, com reforma de patrocínios, com mudanças no patrocínio, com investimento maior. E tudo isso está inserido no nosso orçamento geral, onde está o futebol feminino. Mas eu não tenho dúvida que logo, logo nós vamos começar a experimentar estádios com mais pessoas assistindo futebol feminino, e as televisões, emissoras, todos os veículos de mídia na internet também começam a abrir mais espaço. É um processo em curso e é uma transição em que o São Paulo já teve uma tradição lá atrás, com grandes jogadores. Eu me lembro da Cici, que era uma meia esquerda maravilhosa. Enfim, o
O São Paulo sempre também teve tradição e o São Paulo vai continuar revelando jogadoras e também apresentando jogadoras para maior nível de competitividade. É assim que eu vejo o futebol feminino e que todos os clubes do Brasil possam entrar com muita força com as mulheres. Afinal, a arte delas é incontestável, né? Hoje você vê um jogo de futebol feminino, você vê o nível técnico, o nível tático, o nível físico, é uma realidade. Eu te agradeço muitíssimo por essa conversa, presidente. Desejo muito boa sorte ao longo do ano, nos seus desafios e que venham os títulos que você almeje. Obrigado mesmo, Priscila. Eu quero saudar aqui o Metrópolis, que é uma rede que, além de eu seguir, eu estava comentando hoje com colegas, companheiros, vocês estão num nível de qualidade muito bom, de cobertura, enfim, eu que acompanho muito as redes sociais, eu vejo, e hoje eu sou um assíduo. E acho que amanhã Brasília vai ver o São Paulo chegando, depois na quarta-feira nós vamos assistir esse grande jogo, a Inter de Limeira é um grande adversário, nós respeitamos muito, um clube que tem tradição, está muito bem colocado no seu grupo, então nós vamos entrar com muito respeito, mas com muita vontade de sair de Brasília com os 3 pontos, com uma vitória, respeitando sempre esse grande clube que é a Inter de Limeira. Maravilha, muito obrigada, viu, presidente? Tudo de bom para você. Para vocês que nos acompanharam até aqui, nosso muito obrigado. Sigam o Metrópolis nas redes sociais e para mais notícias, www.metropolis.com.